Saudações, gente bonita. Bom dia em Goiás, 7h30 da manhã, 20 graus. E bom, hoje eu quero falar sobre a China. Que os Estados Unidos estão nós já sabemos. E isso está ficando cada vez mais óbvio, né? Eu fico impressionado, de verdade. Você vê, tem um canal aqui nessa plataforma que praticamente todo mês anuncia que a China vai quebrar, que a China já era, que vai ter uma crise terrível na China, que a China é isso, que a China é aquilo. Mas como é que esses caras nunca viram nada acontecendo com os Estados Unidos? Como é que ninguém viu os Estados Unidos numa crise institucional profunda, muito profunda, e ninguém viu os sinais acontecendo, se avolumando, porque eu venho falando disso já faz tempo. Pode acontecer, não sei o que, tá caminhando para que aconteça, a coisa lá tá complicada, por isso. E eu parecia, algumas pessoas me tratavam como se eu fosse um maluco. Não, isso não vai acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma democracia. Estados Unidos são muito fortes. Estados Unidos isso, Estados Unidos aquilo. Gente, o pior cego é o que não quer ver. Certo? Esse é um ponto. O pior cego é o que não quer ver. E é impressionante como muita gente simplesmente não quis ver o desastre sendo construído. Ano após ano, o déficit crescendo, ano após ano a dívida aumentando, ano após ano a desindustrialização acontecendo e pior, venderam isso como se fosse uma coisa boa. 1980 a China devia 30% do PIB. 2000 ela devia 60% do PIB. 2020 ela devia 120% do PIB. A dívida foi dobrando a cada 20 anos. E está tudo certo, porque as leis da economia valem para o mundo inteiro, menos para os Estados Unidos. E de certa forma, valiam. Sabe por que valiam? E agora mesmo a gente chega na China. Valiam porque eles imprimiam dólar. E através das Forças Armadas, da mídia, do sistema SWIFT, do sistema Bretton Woods II, eles conseguiam impor o dólar como moeda global. A globalização foi uma sacada genial, embora com resultados finais desastrosos. Mas foi uma sacada genial. Eu preciso explicar isso para a gente entrar na China. Por que foi uma sacada genial? A globalização tornava o mundo cada vez mais dependente do dólar. Pensa, até antes da globalização, até antes do governo Reagan, cada país tinha que ter suas próprias indústrias. Apenas países muito pobres, muito pequenos, de população exígua, não tinham indústrias. Se você quisesse ter bens industriais, você deveria produzi-los. E aí existiam as multinacionais. Ou desenvolvimento autônomo. Correto? Mas a globalização veio resolver isso. Eles criaram as tais vantagens comparativas, vantagens locacionais. A ideia de Jerico funcionava o seguinte: alguns países do mundo, deixa eu dar um exemplo, alguns países do mundo têm grandes rebanhos bovinos e não tem mosquitos. O Brasil tem grandes rebanhos bovinos, desde sempre. Só que é um país com muita mosca, muito mosquito. Como resultado, o gado tem berne e o couro não é de boa qualidade. A Argentina tem grandes rebanhos e não tem mosquito, não tem mosca. Como resultado, o couro é de ótima qualidade. Então você pega um país cujo couro é de ótima qualidade, você produz artigos de couro nele. E aproveitando essa vantagem localizacional, você vende artigos de couro para o mundo inteiro. Outros países, tipo Indonésia, tem um clima equatorial, agricultura desenvolvida e,
podem produzir látex, borracha. Então, nele você faz artigos de borracha. Alguns países têm grandes minas de ferro. Então, nele você produz aço, Brasil. Perfeito? Então, o Brasil produz aço, a Indonésia produz borracha, a Argentina produz couro. Quando você vai produzir um carro, você compra peças de todos os países do mundo, aproveitando as tais vantagens localizacionais. Você fala, nossa, Leila, parece uma ideia inteligente, porque você sempre disse, não é agora, você sempre disse que essa é uma ideia de jirico. Olha, gente, eu sempre disse que essa é uma ideia de jirico por uma coisa simples. Para que esse esquema funcione, você tem que aumentar brutalmente a quantidade de comércio. E aí você tem que garantir que as cadeias logísticas não vão parar. Porque quanto mais complexa for uma cadeia logística, quanto mais globalizada for uma cadeia logística, maior a chance de qualquer evento, por mínimo que seja, falhar e essa cadeia ficar paralisada. E outra coisa, esse tipo de prática, vamos dizer assim, econômica, aumenta enormemente a dependência do câmbio. Mas esse era o objetivo, né? Porque a Argentina vai vender em peso argentino, o Brasil em real e a Indonésia em rúpia? Não. Transforma tudo em dólar e aí faz o comércio. Olha o tanto que ficou facilitado. Mas ficou facilitado para quem? Para os Estados Unidos, para os bancos americanos. Então, cada vez mais o comércio mundial dependia do dólar. Cada vez mais o comércio mundial dependia de bancos americanos ou de instituições controladas pelos Estados Unidos, o que tornava a economia mundial cada vez mais suscetível ao boicote americano. Quanto mais a economia mundial dependia do dólar, de bancos e instituições controladas pelos Estados Unidos, mais ela ficava à mercê dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. E era mais fácil para os Estados Unidos combater os inimigos deles. Foi exatamente o que aconteceu, né? Aos poucos, os Estados Unidos foram usando os direitos ganhos com a necessidade cada vez maior do dólar para prejudicar os países que eles não gostavam. E mais, o sistema SWIFT, de transações interbancárias globais, permitia aos Estados Unidos saber quem estava comprando de quem, o que, quando e por quanto. Então, os Estados Unidos, que se elegeram sede da internet, e aí até tem uma agência para vigiar a internet inteira, a NSA, os Estados Unidos começaram a vigiar o mundo inteiro, a espionar o mundo inteiro. Ia saber o comércio do mundo inteiro. Sabia os preços, sabia os prazos, sabia as rotas de entrega. Então, os Estados Unidos fizeram como o governo Bolsonaro, né? Começaram a espionar o mundo inteiro. E eu não sei se, como o governo Bolsonaro, eles mandaram tudo para Israel, nem duvido. Mas o fato é que os Estados Unidos ganharam um enorme controle sobre a economia mundial. E usaram isso a favor deles. Você fala, mas isso é bom para os Estados Unidos. No curto prazo. É igual usar dorga. Na hora dá o barato, né? Só que você vai precisando de doses cada vez maiores e se vicia. E isso um dia vai te matar. Foi exatamente o que aconteceu com o capitalismo americano. Os fluxos globais de comércio foram aumentando. Os ganhos financeiros foram crescendo. E os Estados Unidos chegaram à conclusão, que depois passaram essa ideia para a Europa, que não precisavam mais produzir. Certo? Ronald Reagan e, sobretudo, Margaret Thatcher foram os primeiros a ter essa ideia. Por que Margaret Thatcher não fez questão nenhuma de salvar a indústria britânica? Porque ela achava que o problema do mundo eram os operários, as greves, os trabalhadores. E que a Inglaterra não precisava mais disso. A Inglaterra seria uma potência financeira. Os Estados Unidos caíram na mesma esparrela. Certo? Os Estados Unidos começaram a enfraquecer os sindicatos, começaram a se desindustrializar e chegaram a uma ideia brilhante. Vamos criar uma nova divisão internacional do trabalho.
Nós somos as sedes das empresas. Os lucros vêm para nós, porque nós temos as sedes jurídicas. A produção vai ser feita em países de mão de obra muito barata, nenhum direito trabalhista e nenhuma preocupação ambiental. A China se encaixava perfeitamente. E a produção de matérias-primas fica a cargo de os tontos que a gente achar. O Brasil, por exemplo. O Brasil era um dos países mais industrializados do mundo em 1980. Já desde 50 nós éramos um país industrializado. Mas a partir de 80, a gente começa a perder participação industrial. A primeira coisa que aconteceu foi exatamente a financeirização. A substituição do Banco do Brasil pelo Banco Central como órgão gestor da política monetária. E isso deu início à financiarização, controle da economia pelos bancos. Aumenta a dívida pública e colocar os contribuintes brasileiros não para pagar investimento, gasto social, não, para dar dinheiro para banco. Cada vez mais a parcela do orçamento nacional destinada aos bancos era maior. 10 anos depois, isso foi complementado pela criação da Lei Candir, que matou o nosso desenvolvimento industrial. A Lei Candir é de uma estupidez sem limites da história econômica humana. No mundo inteiro, as nações que produzem matérias-primas, eu estou falando do mundo inteiro sem contar os países atrasados da África, essas coisas assim, né? As nações que produzem matérias-primas, até os países da África, não foram burros o suficiente para fazer o que o Brasil fez. O Egito, por exemplo, proíbe a exportação de algodão. Proíbe, não pode exportar algodão. Taxa severamente a exportação de fio e tecido de algodão. Para quê? Para não cobrar imposto nenhum da exportação de roupas de algodão egípcio, que é onde gera emprego, renda, desenvolvimento, cadeias produtivas complexas. O Brasil resolveu fazer exatamente o contrário. Não vamos cobrar impostos sobre matérias-primas, mas vamos cobrar imposto sobre bens industrializados. Com isso, você mata a indústria e favorece os produtores de matérias-primas. Commodity sem valor. Ah, Leida, mas você não pode falar isso? A soja. Vocês sabem quanto custa a soja? Vocês têm noção de quanto custa a soja? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos começar considerando que cada dólar custa cerca de R$5. Então, uma tonelada de soja custarão cerca de R$2.700. Se a gente considerar que o peso de um microchip é de cerca de 2 gramas e que cada microchip custa $800, vamos fazer uma conta aqui. 1 quilo são 1.000 gramas. Cada microprocessador pesa 2 gramas, então 1 quilo são 500 microprocessadores. A $800 o microprocessador, quilo são $400.000. Se 1 quilo são $400.000 e uma tonelada são 1.000 quilos, uma tonelada são 400 milhões de dólares e, portanto, 2 bilhões de reais, aproximadamente. Então, a gente sabe que uma tonelada de soja custa o equivalente a R$2.700 e uma tonelada de microprocessadores custa cerca de 2 bilhões de reais. Adivinha em qual dos dois o Brasil resolveu investir? Mas a gente pode ir além. Quantas pessoas são necessárias para produzir uma tonelada de soja? Deixa eu contar uma história de quando eu era estagiário, quando eu estava fazendo bacharelado. Tem uma família de agricultores, familiar, né? Agricultura familiar. Tinha 2.000 hectares de soja. Nossa, mas a agricultura familiar consegue plantar 2.000 hectares? Sem problema. Sem problema. A definição de agricultura familiar, de uma propriedade familiar, é aquela que metade do trabalho é exercido por alguém da própria família. Nesse caso, a esposa de um deles ficava no escritório. Então, era um homem, a esposa dele, o irmão dele, os dois eram engenheiros, um agrônomo e o outro engenheiro mecânico. A esposa de um deles e um único funcionário. 4 pessoas cultivavam 2.000 hectares de soja, sozinhos, 4 pessoas. Como eles colhiam cerca de 3 toneladas por hectare, 4 pessoas colhiam 6.000 toneladas de soja. Então, na média, cada pessoa colhia 1.500 toneladas de soja.
Aí eu pergunto, quantas pessoas são necessárias para produzir uma tonelada de microprocessadores? 100 mil? 200 mil? Qual gera mais emprego? Qual gera mais renda? Qual gera mais desenvolvimento? Qual gera mais engenharia? Adivinha? Mas a questão que eu quero levantar aqui nem é essa. Primeiro, nós precisamos, por retrospecto, levantar um pouco da história da China. A verdade é que nós precisamos resgatar esse homem, Mao Zedong. A olhar pela mídia, pela imprensa, Mao Zedong é acusado de ter matado melões. Mao Zedong foi o doido da Revolução Cultural, o maluco do Grande Salto para Frente, que foi um fracasso. A quantidade de mentiras contadas sobre Mao Zedong nos dá uma ideia muito precisa da importância histórica desse personagem. Então vamos lá. Mas antes, os nossos patrocinadores, que no caso seria você, caso você queira colaborar com a gente, porque nós não somos monetizados. Então, caso você queira, não se acanhe, qualquer real ajuda. Bom, agora vamos explicar um pouco sobre a China. Em 1948, a China era a segunda nação mais pobre desse planeta. Só havia um país mais pobre que a China, a Índia. Nós já explicamos no outro vídeo que a Índia era, no século XVIII, começo do século XVIII, a nação mais rica do mundo. Em 1783 começa o domínio britânico sobre a Índia e o resultado é que nesse período os britânicos retiraram da Índia 46 trilhões de dólares. A segunda revolução industrial não foi feita com capitais poupados na fase mercantil do capitalismo. Foi feita com dinheiro roubado da Índia. Foi feito com 300 milhões de vidas perdidas na Índia para o capitalismo e para o imperialismo britânico. Mas o capitalismo e o imperialismo não foram um mal apenas para a Índia. Eu vejo algumas pessoas que sempre oscilam entre serem burras e serem desonestas. Falando, a China cresceu graças ao capitalismo. Não. A China foi destruída graças ao capitalismo. O que houve no chamado século da Grande Vergonha, entre 1830 e 1948, na China foi capitalismo. O imperialismo é capitalismo. Perfeito? A China conheceu muito bem o capitalismo quando a Inglaterra, apoiada pelos Estados Unidos e pela Europa, fez 2 guerras contra a China, Primeira e Segunda Guerra do Ópio, para obrigar os chineses a consumirem drogas. O ópio é uma droga que os Estados Unidos estão conhecendo agora, o opioide, né? Os Estados Unidos estão conhecendo agora o que é. Mas eles impuseram isso à China por 128 anos. A China foi obrigada a comprar drogas. A China era obrigada a comprar drogas. Obrigada por quem? Pelo Reino Unido. Eles até criaram um banco para fazer o comércio de drogas com a China, o HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank Company, a partir das colônias de terras que eles roubaram da China. Porque não foi só as drogas. Teve a guerra dos boxers contra o imperialismo. E teve uma coisa muito interessante, que o Reino Unido e os Estados Unidos também exportaram crentes malucos para a China. Se vocês acham que crente maluco é uma coisa que só tem no Brasil, não, bebê. Não. Não foi a primeira vez que o Reino Unido e os Estados Unidos exportaram pastores para destruir outros lugares do mundo, de forma alguma. O primeiro país a sentir o poder do pastor anglo-saxão, do crente maluco, foi a China. Dê uma olhada na rebelião Taiping. Sabe por que a rebelião Taiping aconteceu? Porque um desses crentes malucos se convenceu e convenceu a milhões de chineses que ele era o irmão de Jesus Cristo. E a rebelião Taiping custou mais vidas do que a Primeira Guerra Mundial inteira. 28 milhões de vidas chinesas foram perdidas por causa de crente maluco, missionário exportado pelo Reino Unido. Certo? Não pense que a expansão dos evangélicos para destruir culturas e países é uma invenção nova do capitalismo, não. Quem primeiro conhece isso foi a China.
Então nós pegamos em 1948 uma China devastada por crentes malucos, uma China devastada pelas drogas, uma China não empobrecida, miserabilizada por tratados comerciais injustos e desiguais. Essa foi a China que Mao Zedong pega em 1948, logo após a Revolução Chinesa. Mas Mao Zedong não usou isso como desculpa. Revolução Cultural, grande salto para frente, foi um fracasso, blá blá blá. Conversa. A questão do grande salto para frente e a fome que aconteceu não foi necessariamente culpa de Mao Zedong. Houve um terrível episódio de seca que inclusive atingiu outras regiões do mundo. Certo? Só que ninguém quer saber disso. É muito mais fácil culpar o socialismo, é muito mais fácil culpar o Mao Zedong do que falar de problemas climáticos terríveis que atingiram a China e muitos locais do mundo nesse mesmo período. Correto? Inclusive, atingiram parte da União Soviética, parte dos Estados Unidos, a África, atingiu o mundo inteiro. Tragédias climáticas são um fato da vida. Então, culpar o Mao Zedong pelo clima é exagero, né? De toda forma, vamos aos fatos. O fato aqui é o seguinte: quando, no último ano do governo de Mao Zedong, as condições sociais do povo chinês eram melhores do que no último ano de Deng Xiaoping. A taxa de analfabetismo era menor no último ano do governo de Mao Zedong, no último ano do governo de Deng Xiaoping. Mais gente estudava no último ano do governo de Mao Zedong do que no último ano do governo de Deng Xiaoping. A renda dos trabalhadores era melhor no último ano do governo de Mao Zedong do que no último ano do governo de Deng Xiaoping. Então por que se fala que o governo de Mao Zedong foi um fracasso? Ainda mais considerando a situação que ele pega a economia chinesa e a situação que ele devolve e fala que o sucesso foi a abertura da China. Porque eles não estão interessados na história da China. Eles estão interessados em defender o liberalismo. Ele fala, bom, então quer dizer que Deng Xiaoping pegou um país de Mao Zedong e entregou ele pior? É isso, Leila? Sim, é isso. Mas o PIB cresceu. Desde quando o PIB é a única medida da qualidade de vida das pessoas? O PIB mede a riqueza da economia. Não mede o padrão de vida das pessoas. Padrão de vida por padrão de vida, o último ano do governo de Mao Zedong é melhor que o último ano de Deng Xiaoping. Exatamente porque Deng Xiaoping fez o quê? Liberalizou. Isso aumentou a desigualdade, aumentou a pobreza, diminuiu os índices de estudo, diminuiu a expectativa de vida. É o que acontece sempre que se liberaliza. Mas eu não vou demonizar Deng Xiaoping de forma nenhuma. Porque assim como o imperador Qin, Deng Xiaoping fez o que era necessário ser feito. Havia um momento histórico e uma chance histórica. E Deng Xiaoping não podia ser irresponsável a ponto de perder o bonde da história. E ele não perdeu. Vamos falar um pouco sobre isso. Um ponto importante a respeito da natureza psicológica do Ocidente é a arrogância, a prepotência, a ubris. Muita liderança ocidental acredita que só a mãe deles produziu filho esperto. Não. Nixon percebeu que a China poderia ser um aliado dos Estados Unidos, porque, conversando com Mao Zedong, ele viu que eles tinham, de certa forma, um inimigo em comum, que era a União Soviética. O que acontece é que a liderança do Partido Comunista Chinês estava, corretamente inclusive, grilada com os rumos tomados pelo Partido Comunista da União Soviética após o passamento de Stalin. A gente tem que convir que Mao Zedong estava correto, né? Porque o revisionismo, sim, é um perigo enorme para qualquer experiência socialista. Inclusive o tempo mostrou que ele estava correto. O revisionismo acabou degringolando em Gorbachev, que destruiu a União Soviética. Então, Mao Zedong estava correto. De toda forma, ele aproveita a oportunidade, negocia com Nixon o reconhecimento da China popular como única representante legítima do povo chinês, inclusive na ONU e no Conselho de Segurança, o que foi extraordinário para os sucessos subsequentes. De toda forma, quando Deng Xiaoping assume, ele percebe que a China precisava dar um salto qualitativo e sacrifícios precisavam ser feitos. Para a sorte dele, no momento,
o governo dos Estados Unidos era exercido por um imbecil, que era o Ronald Reagan, que, como quase todo imbecil, tinha uma visão muito exagerada das próprias capacidades e habilidades. O típico ocidental que achava que só a mãe dele teve filho esperto. E aí houve um acordo entre Reagan e Deng Xiaoping, pelo qual Deng abriria no sudeste do país as zonas econômicas especiais, que permitiriam aos Estados Unidos e, posteriormente, qualquer nação do mundo fazer grandes investimentos lá. O que a China exigia? Não, vocês podem usar mão de obra, salário de $20 por mês. Até hoje ainda tem tonto no Brasil acreditando que o salário da China é miserável, e não o dobro do salário do trabalhador brasileiro. Na verdade é mais que o dobro, porque o brasileiro tem que pagar uma série de coisas que o chinês não tem que pagar, né? Mas ainda tem brasileiro que acredita que o trabalhador brasileiro ganha muito mais que o chinês e que o chinês ganha $20 por hora. Então, não tem problema ambiental, não tem questão sindicalista, vocês podem investir aqui à vontade. E os americanos caíram como mosca em cima do mel, né? Primeiro das zonas econômicas especiais e depois isso foi se esparramando por toda a China. A China aceitava o investimento estrangeiro com pequena condição. Metade dos lucros ficava com o Estado chinês. O que os capitalistas achavam é que o governo chinês iria fazer como os governos ocidentais. Iria pegar esse dinheiro, a metade desse lucro, e investir nos Estados Unidos. Veja, o acordo de Nixon com os árabes previu mais ou menos isso, que é o seguinte: os Estados Unidos protegeriam as monarquias ditatoriais do Golfo Pérsico e, em troca, essas monarquias só vendiam petróleo em dólar. Só que esse dólar não podia ser gasto para comprar empresas americanas, ativos americanos. Podia ser jogado no mercado financeiro americano. Traduzindo, financiava a dívida dos Estados Unidos. Os árabes aceitaram. Os chineses fingiram que caíram da conversa. O Ocidente estava crente que a China ia pegar todos esses lucros e mandar para os Estados Unidos, financiando a dívida pública dos americanos. Só que não. O que eles fizeram? Investiram, evidentemente, na indústria, começando, mais uma vez, evidentemente, pela indústria de base. Cimento, aço, química pesada. Deixa eu falar um pouco sobre química pesada. Esses dias eu mostrei uma imagem de satélites da minha cidade e vocês viram a quantidade enorme de indústrias que tem nela. Muitas dessas indústrias, do lado das mineradoras, no Distrito Químico Industrial de Catalão, produzem exatamente aço sulfúrico. Vocês já devem ter visto, ao longo da ferrovia, pedaços de enxofre. É uma das coisas que Catalão mais importa, enxofre, para transformar em aço sulfúrico. Aqui eles produzem, além do aço sulfúrico, com o fosfato, tá aqui o ácido fosfórico, depois transforma a rocha fosfática em fosfato bicálcio, certo? Ou em fertilizantes fosfatados. O ácido sulfúrico dá uma excelente medida da capacidade industrial de um país. Na verdade, mais que o aço, é o ácido sulfúrico que dá a exata medida da capacidade industrial de um país. A China começa a investir na indústria pesada, na indústria de base, depois passa para a indústria de bens intermediários, depois avança na indústria de bens de consumo não duráveis, avança para a indústria de bens de consumo duráveis, de qualidade duvidosa. Por muito tempo, o produto chinês é Xing Ling, né? E aí, é claro, ela vai ganhando expertise. É muito fácil falar, a China está copiando. Não. Você não copia se você não tiver uma engenharia muito boa. Porque, além de metade dos lucros, a China se aproveitou do fato de que a mão de obra era chinesa para aprender. Então, a China ganhou ensino gratuito de como produzir as coisas. E a China sempre teve ótimos engenheiros. E eles ficavam observando e aprendendo. Aprendendo, vendo os erros, corrigindo os erros para depois fazer melhor. A China soube se aproveitar muito bem do processo de industrialização para se desenvolver. Usar o agronegócio para se desenvolver é burrice. Isso não existe. Agronegócio, setor primário exportador, é coisa de nação pobre, de nação atrasada. Nação nenhuma do mundo fica rica com agronegócio. Sabe qual que é a participação do setor primário? Não só agricultura, pecuária, pesca, caça, garimpo, na economia dos Estados Unidos? 0,9%. 0,9%.
Já ouviram falar de agronegócio japonês, de agronegócio alemão, agronegócio suíço, agronegócio coreano? Sabe por que que não? Porque esse é atraso. Quem tenta convencer as pessoas que o agro é pop é a mídia. Certo? O agro é atraso em qualquer economia do mundo. Por isso a China investiu na indústria. Por isso a China é uma potência econômica. E por isso o trabalho de Mao Zedong tem que ser muito respeitado. Porque ele deu início a esse processo. Deng Xiaoping teve que fazer alguns sacrifícios e por isso o trabalho dele também tem que ser muito respeitado. Porque ele deu um salto. E Xi Jinping está dando o salto definitivo na construção de uma China tecnológica e ambientalmente muito mais correta do que qualquer outra coisa que já existiu. Não digo na história da China, na história da humanidade. Esse é o ponto. E a indústria como motor e foco do desenvolvimento, mas uma visão diferente de indústria. A indústria básica mesmo, básica, a custa de enorme sacrifício desenvolvido por Mao Zedong, um salto produzido por Deng Xiaoping e um salto, aí eu não sei nem dizer se é um salto orbital, uma viagem à Lua produzido pelo camarada Xi Jinping. É a indústria que conduziu a China aonde ela está hoje. É a desindustrialização que transformou o Brasil nessa merda. E é a desindustrialização que levou os Estados Unidos ao caos econômico, social, político e militar que os Estados Unidos estão hoje, cara. Os Estados Unidos estão se retirando do Iraque, saindo com o rabo no meio das pernas, como saíram do Afeganistão. Estão apanhando que nem bote na morta na Ucrânia. Porque não tem indústria, não tem engenharia, não tem tecnologia. Perdeu, irmão, perdeu o Playboy. Uma nação para se desenvolver precisa de indústria. Quem melhor ensina isso para nós e para quem quiser aprender é a China. E ponto. Não é banco, os Estados Unidos aprendeu, muito menos agronegócio, o Brasil está aprendendo da pior forma. É indústria. Lula está correto, o companheiro Lula está correto. É preciso reindustrializar esse país. Porque senão, sabe quando vai chegar o nosso futuro? Nunca, nunca. Futuro é indústria. Esse é o ponto, essa é a base.